Olá, meus amigos, meus amados irmãos, irmãs, nós estamos aqui para mais uma mensagem dessa maratona dos 150 dias. E eu quero te fazer um convite. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, amado, se inscreva, compartilhe as mensagens. Toda vez que você compartilha a mensagem, você está sendo bênção na vida de outras pessoas, então compartilhe. E você que está firme conosco aí, continue. Como eu tenho dito, eu tenho a plena convicção que nós chegaremos no final dessa maratona ainda mais abençoados, ainda mais edificados, ainda mais fortalecidos, ainda mais íntimos do Senhor e da sua palavra. E permaneça conosco até o final dessa mensagem que eu quero orar, eu quero abençoar a sua vida orando por você. Nós cremos que a oração toca o coração de Deus que move todas as coisas. O Senhor ouve as nossas orações, amado. Nós temos crido nisso e nós temos visto a mão do Senhor operando. Eu quero meditar com vocês na palavra de Deus no livro de Provérbios. Provérbios no capítulo 6. Eu quero ler com vocês alguns versículos. Provérbios 6, versículos 16 ao 19. Nós vamos fazer uma breve meditação nesses versículos. Provérbios 6, de 16 a 19, diz assim, ó. Estas 6 coisas aborrecem o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, e as mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, e os pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentira, e o que semeia contenda entre os irmãos. Em Provérbios 6,16, a palavra de Deus diz que tem 6 coisas que o Senhor odeia, e a 7ª ele abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, ou seja, assassinato, coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa, ou seja, mentiroso, e os que semeiam contenda entre os irmãos. Esse último Deus abomina. O livro de Provérbios, amados, nos traz uma série de instruções e advertência do que nos mostra de uma certa forma e de uma forma muito clara o que Deus espera de nós. Na medida que Ele nos orienta, Ele também nos coloca as coisas que o aborrecem. Então perceba que no livro de Provérbios existe muita instrução daquilo que Deus deseja de nós e aquilo que o aborrece. Nos versículos que nós lemos para a nossa meditação aqui, estão expressas 7 ações que são repugnantes ao Senhor e que devemos banir do nosso comportamento. Pois não há, amados, a menor condição de se ter uma relação duradoura com o Senhor praticando essas coisas, cometendo esses erros. Quais sejam? Orgulho, mentira, assassinato, conspiração, ânsia por fazer o mal, e assim, falso testemunho, incitação à discórdia. Então não tem como nós termos uma relação duradoura, uma relação com o Senhor praticando esse tipo de coisa, praticando essas coisas. Olhando para esses 7 atos, amado, eu gostaria de refletir com vocês a respeito da forma como nós os encaramos e que de uma certa forma faz com que nós acabemos dando a cada um deles um peso, dando a cada um deles diferente peso. Porque, amados, é bem provável que a maioria das pessoas que estão aqui me ouvindo, que terão acesso a essa mensagem, jamais praticariam um assassinato. Mas, em contrapartida, mentiriam com frequência. Perceba que nós
assim, de uma certa forma, nós damos pesos diferentes. Nós levamos e classificamos essas coisas de uma forma diferente. E, consequentemente, nós também damos a eles um grau de importância diferente, maior em detrimento do outro. Perceba que nós não tratamos essas coisas da mesma forma. Por exemplo, nós podemos também falar que muitas pessoas, amado, não cometeriam alguns erros muito mais por causa das consequências das leis dos homens do que em relação àquilo que Deus pensa em tudo isso. Perceba, por exemplo, a pessoa não comete um assassinato por causa das consequências da lei do homem, mas ela comete uma mentira. Por quê? Porque na cabeça dela, a mentira, as consequências podem ser administradas. Mas o que ela não percebe, amados, que para Deus não existe diferença. Para Deus, o tratamento, o julgamento entre essas duas coisas é o mesmo. Então nós não podemos, amados, ficar olhando somente para aquilo que os homens pensam. Nós temos que ter consciência, nós precisamos agradar ao Senhor. Se você pegar, por exemplo, as pessoas sabem que conspiração é um crime e é um erro grave. E elas consideram isso como um erro até gravíssimo. Porém, fazer fofoca, percebe, amados, que a pessoa não comete uma conspiração, não faz uma conspiração por ser um erro grave, ter consequências graves, mas faz fofoca. Elas tratam as coisas com 2 pesos e 2 medidas. Elas, assim, levam em consideração as consequências no ponto de vista humano, nas leis dos homens. E esquecem, amados, que para Deus isso não tem diferença. Que para Deus os erros, o pecado é o mesmo. Não existe pecado pequeno, pecado grande, pecadinho, pecadão. Para Deus pecado é pecado. Errou, erro. Percebe, amados, que o livro de Provérbios ele traz muito dessas instruções. E se a gente levar, meditar, se a gente continuar de uma certa forma buscando a instrução através da palavra de Deus, nós vamos descobrir tudo aquilo que desagrada o Senhor. E o desejo do nosso coração é agradá-lo e não desagradá-lo. Nós temos, amado, que, de uma certa forma, que essas coisas chamem a nossa atenção. Eu desejo que isso venha chamar a sua atenção, que essa mensagem chame a sua atenção, chame a atenção de todas as pessoas que você, porventura, compartilhar essa mensagem. Aqueles erros que trazem consequências desastrosas por infringirem as leis dos homens, nós acabamos dando muito mais importância. Nós acabamos dando muito mais importância do que os outros. Sabe por quê? Por causa das consequências da lei do homem. Aos nossos olhos, os cuidados que nós temos que ter em evitá-los tem que ser maior do que os outros. É lógico, amados, na verdade nós temos que não levar uma vida sem praticar nenhum deles. Nós temos que agradar ao Senhor no sentido de evitar todos eles. Todos eles. Nós esquecemos completamente que para Deus são todos repugnantes. Para Deus todos esses erros são repugnantes. E a palavra de Deus, amado, é clara. Para Ele não existe pecado maior, pecado menor. Todos possuem a mesma importância. Perceba que para Deus todos possuem a mesma importância e por isso eles são colocados lado a lado. Eles são colocados lado a lado. Eles não são classificados. Eles são colocados lado a lado. Por quê? Porque para Ele, todos eles têm a mesma importância no sentido de que todos ele repugna.
Eu quero chamar a sua atenção para isso. Eu quero chamar a sua atenção para que porque o Senhor, você precisa entender que o Senhor não tem padrões de julgamento diferentes dependendo da situação, amado. O Senhor, ele não julga de acordo com o tamanho daquilo que eu fiz. Para ele, aquilo que é pecado é pecado. E é isso que eu quero chamar a sua atenção. Eu quero que você, de uma certa forma, pare de classificar isso, amados, e entenda que para Deus, todos eles estão no mesmo nível. Para Deus, nós seremos julgados da mesma forma. Ele tem diferença só na lei dos homens, mas para Deus, não. Então eu quero, de uma certa forma, amado, te incentivar. Nós não podemos nos enganar e tentar trazer para Deus a forma de julgamento dos homens. Isso não vai funcionar, amado. Nós não podemos continuar nos enganando e achando que Deus vai usar o padrão dos homens para julgar. Não vai, amado. Não vai. Eu quero chamar a sua atenção e eu quero que você pense nisso. E que você tenha o direcionamento do Espírito Santo para que você possa, através dele, evitar todos eles. Não se engane como a palavra de Deus diz. Deus não se deixa escarnecer. Pense nisso, amados. Pense nisso. E eu quero orar por você, eu quero abençoar a sua vida orando. Pai querido, amado e todo-poderoso, eu quero te agradecer, Senhor Deus, por essa mensagem, por mais esse dia. Eu quero te agradecer, Senhor Deus, porque a Tua palavra nos confronta, a Tua palavra, Senhor Deus, nos instrui, a Tua palavra nos direciona, a Tua palavra nos corrige, a Tua palavra, Senhor Deus, é luz para os nossos caminhos, é lâmpada para os nossos pés, e nós queremos te agradecer, Pai, por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas, por tudo quanto o Senhor tem derramado, Pai, sobre as nossas vidas. Nós queremos te agradecer por todos esses dias que o Senhor já nos deu, por essa maratona. Queremos te agradecer, Senhor Deus Todo-Poderoso, pelo Teu Santo Espírito, que nos instrui, que nos guia, que nos ilumina, que nos dá direção. Nós queremos te pedir, Pai, que o Senhor nos torne cada vez mais sensíveis à Tua voz, o Teu toque, e que nós possamos, Senhor Deus, através do Teu Santo Espírito, evitar, Pai, tudo aquilo que te aborrece. Evitar, Pai amado, tudo aquilo que o Senhor abomina. Evitar, Pai amado, tudo aquilo que o Senhor repudia. Nós queremos, Senhor Deus, estar no centro da Tua vontade e fazer aquilo que agrada ao Teu coração. Por isso, Pai amado, nós te pedimos em nome de Jesus. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Senhor Deus, como a Tua palavra diz, a resistir, Pai, o inimigo, para que ele realmente fuja de nós. Nós sabemos, Senhor Deus, que ele vem a não ser para matar, roubar e destruir. Mas o Senhor, Pai, vem para que nós tenhamos vida e vida em abundância. E nós queremos, Pai, viver a abundância do Senhor nas nossas vidas. Por isso, Pai, nós resistimos, nós repreendemos todo o mal, toda tentativa do inimigo, Pai, de influenciar as nossas vidas, de frustrar, Senhor Deus, os Teus planos sobre as nossas vidas. Nós repreendemos em nome de Jesus e declaramos, Pai, que a vontade do Senhor prevalece nas nossas vidas em nome de Jesus. Eu quero, Pai, abençoar a vida de cada um dos meus irmãos, dessas minhas irmãs, desses meus amados, declarar sobre a vida deles, Pai, a bênção do Senhor, a prosperidade do Senhor, a libertação, o livramento. Eu quero, Senhor Deus, declarar sobre a vida deles, Pai, que praga alguma chega às tendas e que eles são, Senhor, no Senhor, muito mais que vencedores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Amém, amém e amém. Beijo no seu coração, amados, e até a próxima, se o Senhor assim permitir. Fiquem com Deus.